Salve, salve! Professor Jadiel Vargas. E aí, tá com dúvida quando a potência tem expoente positivo e expoente negativo? Tá com dificuldade para estabelecer essa diferença? Como calcular qual é a diferença entre um cálculo de potência com expoente positivo e potência com expoente negativo? Venha comigo então, professor Jadiel Vargas aqui, ó, canal, né, Exatas Aprovação no YouTube. Instagram, professor Jadiel Vargas, e Facebook, Exatas Aprovação. Olha só, faz diferença esse sinalzinho que aparece aqui no expoente? Sim, total diferença. Primeiro, quando a gente tem esse processo do expoente, né, esse expoente positivo, o processo é um processo direto, né? Então, a gente tem o quê? 2 elevado à quarta potência, ou 2 à quarta, 2 elevado a 4, né? Como queira ler. Quer dizer que esse 2 tem que repetir 4 vezes, ó. Então, é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Então, esse 2 ele repete 4 vezes. E aí, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2 é igual a 16. Então, 2 elevado à quarta potência, ou 2 elevado à quarta, 2 elevado a 4, é igual a 16. E quando tem esse menos 4, quando tem o menos 4, a gente tem que lembrar o seguinte, que aqui vai estar subtendido 1. Por que isso, professor, que a gente tem que lembrar que vai estar subtendido 1? Porque toda vez que tem um negativo, a gente vai ter que inverter a base. Então, a gente trabalha com o processo da inversão da base. Então, ó, passa a ter o que aqui, ó? 1, né, que é denominador, vira numerador, e o numerador 2 vira denominador. Aí 2, o que? Elevado à quarta, que é igual a... Aí veja, ó, que o numerador a gente continua com 1 e desenvolve o 2, que a gente já fez ali, ó, que é o mesmo que 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, que é igual a 16. Então, a gente passa a ter, ó, 1 sobre 16. Então, veja que há uma diferença aqui na representação, ó, dos dois resultados. Então, ó, no primeiro caso, a gente encontrou quanto? 16. Agora, ó, no segundo caso, 1 sobre 16. Então, veja que é o inverso, né? O resultado dessa segunda relação é inverso da primeira relação. Perfeito? Ok? Então, né, a diferença é essa, porque uma relação aqui está representando a relação inversa, né? Então, esse segundo caso é a relação inversa da primeira. Perfeito? Ok? Vamos lá. Seguindo, mais outro exemplo. Veja que, novamente, ó, a gente tem um expoente positivo e um expoente negativo. Então, expoente positivo e expoente negativo. No expoente positivo, a gente pode representar de forma direta. Então, veja, ó, o que a gente tem aqui? 3 sobre 5 elevado ao quadrado. Quer dizer que a gente vai ter que repetir 2 vezes. Então, esse numerador, ele vai repetir 2 vezes, ó, 3 vezes 3. E esse denominador também, 2 vezes, ó, 5 vezes 5. Então, repetindo 2 vezes. Professor, ok. Quanto é 3 vezes 3? 9, professor. Ok. E 5 vezes 5? 25. Então, a gente encontrou, ó, 9 sobre 25. No segundo caso, o expoente é negativo. Então, primeiro a gente tem que inverter. Então, ó, a gente primeiro faz a inversão. Então, 5, que era denominador, passa a ser numerador. E o 3, que era numerador, passa a ser denominador. E aí, esse expoente que era negativo fica positivo. Então, ó, inverte a base e troca o sinal do expoente. Logo, o que a gente passa a ter aqui? No numerador, a gente tem o que? 5 vezes 5. E no denominador, 3 vezes 3, porque vai repetir 2 vezes. O expoente sempre indica a quantidade de repetições. 5 vezes 5, 25.
E 3 vezes 3, 9. Veja que, mais uma vez, o que que a gente tem? Ó, 9 sobre 25, a gente tem 25 sobre 9. Os resultados são inversos aqui, ó. Um é inverso do outro. Então, ó, há essa relação que a gente observa aqui do expoente negativo é exatamente essa inversão, ok? Mais um exemplo para fortalecer aqui o nosso conhecimento. Então, vamos nessa. Olha, o que que a gente tem aqui, ó? A gente tem 1/2 elevado ao cubo, expoente positivo. Então, se o expoente é positivo, quer dizer que a gente vai o quê? Pegar esse número e repetir. Repetir quantas vezes? O expoente 3. Então, ó, 3 vezes. Aqui no numerador vai ser 1, então vai ficar 1 vezes 1 vezes 1. Então, a gente está repetindo 3 vezes esse 1. E no denominador, o 2 também, né? Repetir 3 vezes. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Então, ó, repetição. Quanto é 1 vezes 1 vezes 1? Ou seja, eu posso pegar esse 1 e multiplicar 1000 vezes, repetir ele 1000 vezes. O resultado é sempre 1, não vai alterar, né? Já agora, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Aqui sim, ó, a gente executa essa multiplicação. E no processo aqui, expoente negativo agora, ó, no segundo caso, expoente negativo. E aí, o que que a gente faz expoente negativo? Professor, a gente tem que inverter, não é isso? Exatamente. Então, vai ficar 2 sobre 1, e aí o expoente fica positivo, ó. Expoente positivo. 2 dividido por 1 dá exato. Quanto é 2 dividido por 1? 2. Então, vai ter o que aqui, ó? Teremos 2 ao cubo. E aí, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, repete 3 vezes. O expoente sempre vai indicar a quantidade de repetição. Logo, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E mais uma vez, a gente observa o que, ó? Que um resultado é inverso, né, do outro, ó. É o inverso do outro. 1 sobre 8 é o inverso de 8. Perfeito? Ok? Beleza? E 8 é o inverso de 1 sobre 8. Então, um sempre o inverso do outro. Então, veja, é simples, é prático, né? Basta o quê? Observar. Expoente positivo resolve de imediato. Expoente negativo primeiro vai inverter para depois aplicar, né, essa resolução da potência, né, da repetição aí conforme o valor do expoente. Ok? Beleza? Isso aí, show de bola! Bons estudos!